Dizem que o ano no Brasil começa depois do Carnaval. Então essa é a primeira sessão, mas a quinta sessão ordinária do ano aqui na Câmara Municipal de São Caetano do Sul. Hoje a pauta promete ser tranquila, né? Mas dizem que há um item polêmico. O item polêmico seria aquele que cria, na verdade, vagas para a Câmara Municipal. São aquelas vagas para funcionário público, funcionários da Câmara, aquelas vagas de taquigrafia. Acontece que esse item, ele já foi colocado em pauta em outras sessões, pelo menos 2 sessões que nós acompanhamos. E infelizmente ele não foi votado. Dizem que há, na verdade, aí uma diferença entre os vereadores. Alguns querem a aprovação da criação desses cargos, outros não estariam interessados em aprovar a criação desses cargos. A gente vai acompanhar tudo hoje e vai contar para você tudinho. A sessão transcorreu de forma normal. O projeto que cria emprego público na Câmara de São Caetano foi aprovado em primeiro turno e esse projeto previa alguma polêmica, mas no final das contas foi aprovado. Houve também o pedido de vista por 3 sessões do projeto do vereador Fábio Soares, do PSD, aquele que institui o curso municipal de capacitação do cuidador do idoso. Esse projeto de cuidador do idoso, primeiramente surgiu devido à necessidade, à importância dele, que tem muitas pessoas que acabam sendo obrigadas a cuidar do idoso que tem em casa. Né? Acabam não tendo condições de arcar com o pagamento de outra pessoa para estar cuidando do seu pai, mãe, avô, avó, que acaba ficando para eles mesmos essa responsabilidade de cuidar desse idoso. E às vezes, por não conhecer os detalhes, os cuidados corretos ao idoso, acabam por fazer coisas erradas ou até por não fazer o que deveria ser feito, o idoso acaba sofrendo, ocupando leitos no município. Então eu digo que um cuidador é muito mais do que um simples curso. É uma questão de evitar a ocupação de leitos. O idoso poderia estar sendo cuidado na sua própria casa, ambiente familiar, com a pessoa de confiança. Então, nada mais justo do que o município oferecer esse curso aos seus munícipes. E, é claro, até para quem tivesse interesse também, poderia até abrir para outras pessoas, para que elas soubessem, ao menos, o que não fazer e, principalmente, o que fazer aos cuidados de um idoso. Né? E, assim, todo mundo estaria ganhando. Mas por questões jurídicas, eles acharam, a comissão de direito, ela achou por bem que era iniciativa do executivo. Então, em conversa com o prefeito, nós estamos estou fazendo por indicação esse projeto e levando ao prefeito Paulo Pinheiro, e eu creio que ele, tendo em vista a importância, tamanha importância desse projeto, ele coloque em prática esse projeto o mais rápido possível. Foi aprovado também o Dia da Conscientização sobre a Alienação Parental, do vereador Beto Vidoski, do PSDB. E o projeto que cria o título de cidadão de São Caetano para o capitão PM Robson Castro Pio foi aprovado por unanimidade. Ô Fábio, você faz parte da mesa diretora da Câmara Municipal de São Caetano, juntamente com o Sidão, que é o presidente, e o Pio Mielo também. Hoje foi votado um projeto, e esse projeto, se eu não me engano, já havia 2 sessões que ele não passava pelo crivo dos vereadores, havia uma certa polêmica, e esse projeto é aquele que dá conta da criação de cargos públicos, ou então concurso público, para poder preencher alguns cargos públicos na Câmara Municipal. Foram aparadas as arestas nessa sessão de hoje? Exatamente. Por várias sessões e reuniões com os vereadores, foi discutido muito esse projeto, até porque é uma exigência do Tribunal de Contas que o presidente tire essa empresa que hoje aqui tem, né, e que contrate pessoas taquígrafas, que é uma profissão hoje extinta, vamos dizer assim. Quem é que faz taquigrafia? Né? Mas por exigência do Tribunal de Contas, hoje foi aprovada e agora vai se abrir aí um concurso público e vamos aguardar.
Vamos ver se existe aí os interessados, né, para esse concurso. Agora, parece que nesse litígio entre os vereadores, eu estou perguntando isso para você, porque você, como membro da mesa diretora, é claro que tem um acesso maior até do que os outros vereadores. Havia uma discussão aí sobre algumas licitações, alguns processos licitatórios, como aquele de TI, Tecnologia da Informação, e o processo licitatório também do material de limpeza. Parece que não havia ficado muito claro o que aconteceu nessas licitações. Isso já foi resolvido entre os vereadores? Houve já algumas conversas, o Sidão já explicou o porquê houve aquela desistência. Então ele conversou com todos os vereadores nessa semana que passou, logo depois do Carnaval, e com certeza haverá outras reuniões, né? Porque ainda não ficou tudo decidido. Ainda existem algumas dúvidas, sim. Alguns vereadores questionam sobre o processo, existem algumas questões ainda que não foram esclarecidas, mas existe ainda a possibilidade de outras reuniões, sim, com o nosso presidente. E nesse meio tempo, como é que fica essa questão da tecnologia da informação? Serviços que deveriam ser prestados, como é que está esse negócio? Ainda, até o que eu saiba e recebo, ainda está na empresa anterior, né? Ainda está mantendo o contrato, até que seja elaborado um novo processo. Muito bem, o Câmara Online continua aqui na Câmara com mais entrevistas. Eu estou com ele, uma figura emblemática em São Caetano, o vereador Éder Xavier, na sua segunda sessão de retorno. Ele que deixou a pasta de esporte e voltou para a vereança. O Éder, eu vi você ali agora fazendo uma explicação bastante acalorada sobre o seu curto período de tempo que você ficou na Secretaria de Esportes. Fez-me parecer que você estava dando uma satisfação aos munícipes. O que você falava ali? Bom, uma satisfação estar com você e dizer o seguinte. Fiquei 42 dias na Secretaria de Esporte de São Caetano do Sul. E foram, assim, dias em que eu me dediquei, junto com um grupo de pessoas, até pessoas do meu escritório, pessoas que fizeram um trabalho durante 8 anos passados, quase 9 anos, na ASEAN, Associação São Caetanense Emília Alfredo do Maganotti, e também no jornal A Trombeta Acordando São Caetano. Então são pessoas preparadas, que tiveram acesso a mais ou menos uns 8 a 10 mil documentos, retratando o que dão conta, contábil, documentos, que expressam os investimentos financeiros, os investimentos de dinheiro público que foram feitos na Secretaria durante os últimos também 8, 10 anos. E eu vi um absurdo. E tenho aqui, é evidente que alguém só pode dizer que o ato é ilegal com o trânsito em julgado no judiciário. Mas com a experiência de 30 anos de advocacia, tenho a impressão de que 90% do praticado nos últimos anos, inclusive 2013, quanto à administração do dinheiro público na Secretaria de Esporte, tem todos os indícios de ilegalidade. E tudo vai parar, evidentemente, na mão do Ministério Público, especialmente os documentos do senhor Marco Gotto, que esteve aqui junto com algumas pessoas na Câmara, sustentando teses totalmente desconexas com a realidade que se pratica. Ele recebe o Gotto, e eu tenho os documentos assinados, R$18 mil por mês, como técnico e assina de atleta. E assim outras distorções mesmo. Inclusive isso tudo está confirmado até naquele programa que está no vídeo da Globo, Globo Esporte, me parece que é o programa. E também o próprio Arthur Zanetti faz lá uma consideração e assina os recibos, eu tenho os recibos em mão, como atleta amador. Então, esses são os casos mais emblemáticos, mas tudo desta forma aconteceu na Secretaria de Esportes de São Caetano do Sul. Então, o meu trabalho como fiscal do povo, eu estava dando satisfação, como você disse, ao povo, é juntar toda essa documentação, nós estamos trabalhando muito, e levar ao Ministério Público. Como também tem bens que vieram do Ministério do Esporte, através do Aldo Rebelo, e que desapareceu, que não tem documentos para onde foi parar, uma série mais de 1.000 e poucos objetos que vieram, tudo isso será representado na Controladoria Geral da União, na Receita Federal, porque o senhor Gotto não tem um centavo sequer de desconto de imposto. Quer dizer, todas essas bagunças nós vamos tentar, como fiscal do povo, regularizar, para que o esporte em São Caetano seja um esporte real,
para, não aqueles que são famosos, mas para o povo de São Caetano do Sul. Para terminar, eu digo a você o seguinte, com os 2 milhões aproximadamente de investimento, além dos valores que são destinados à ginástica artística, argola, que assim o Marcos Goto e o Zanetti queriam, mais o empresário dele, com esses quase 2 milhões, contando com a infraestrutura, os prédios, a água, a luz, funcionários, uma série de coisas que compõem esses 2 milhões, com esse valor nós podemos dar a 672 crianças de São Caetano do Sul 2 aulas por semana, portanto 8 por mês, mais alimentação durante o ano todo. Então a opção minha dentro da Secretaria era fazer com que os pais e os alunos de São Caetano do Sul, para a prática do esporte, porque deve o Estado, o município incentivar o esporte, eles não precisassem pagar, porque é isso que diz a lei, nem um centavo sequer. Então, entre a opção de estar junto com o seu Zanetti, a minha opção era 672, continua sendo e vou lutar por isso.